falar sobre culpa. Quero falar de algo que poucas pessoas falam, ninguém te prepara, e porque ninguém te prepara, você termina sofrendo mais do que deveria sofrer. Uma pesquisa mostrou que depois da aparência, olha que coisa incrível, o segundo maior motivo de vergonha e de culpa de uma mulher é a maternidade. Porque vamos falar a verdade, ser mãe não é fácil. Se você trabalha fora, sempre vai ter alguém para dizer: e seus filhos ficam com quem? Se você fica em casa, aí vai dizer: que exemplo você está dando para suas filhas? Como se ficar em casa quase não tivesse trabalho, verdade ou não? Porque em casa tem muito trabalho. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, o trabalho nunca tem fim. A pia nunca acaba. A cama sempre está ali por forrar. As coisas das crianças sempre estão pelo meio do caminho. Mas a verdade é que desde que você descobre que está grávida, parece que tem uma série de expectativas das pessoas sobre nós. Sobre como vamos falar, sobre como vamos nos comportar, sobre como vamos educar os nossos filhos. E essas expectativas parecem que colocam sobre nós um peso de: nós estamos avaliando se você vai ser considerada uma boa mãe ou não. Parece que tem aqueles olhares assim que falam tudo. E mesmo que exista alguma flexibilidade de qualquer outro profissional, nós não encontramos essa flexibilidade na grande maioria das mulheres. É como se quando a gente engravidasse, imediatamente tem um roteirista para nos dar um script de como a gente deve agir. Só que o maior problema desse roteirista é que ele nunca está satisfeito. Quando a gente cumpre o primeiro roteiro, ele tem sempre um segundo. E aí que você cumpre o segundo, ele tem sempre um terceiro. E por fim, hoje você está aqui para aprender que você vai ser a roteirista da sua história e que você pode seguir o plano de Deus na sua maternidade. Vamos falar a verdade. Eu amo mulheres, mulheres são maravilhosas. Meu ministério é todo voltado para mulheres. Mas as mulheres às vezes não são tão fáceis. Às vezes elas impõem sobre nós um peso maior do que aquilo que a gente pode suportar. E tem algumas que a gente diz: Senhor, o que é que eu faço com essa? Não é? A vontade que dá é dizer: mulher, melhore. Em nome de Jesus, melhore. Sempre que nasce uma mulher, nasce com ela também a culpa. Será que eu estou me comportando como eu deveria me comportar? Será que eu estou sendo suficiente? É culpa para tudo. A depender do parto que você vai escolher, normal ou cesariana, você vai sofrer o quê? Culpa. Porque a mulher que tem o parto cesariana, a que teve o parto normal, vai dizer que ela não é tão mãe. Não passou pela dor do parto, não é verdade? E a gente pensa: mas e a que tem o parto normal? Não tem culpa? Tem, porque sempre vai ter uma outra para dizer: você teve o parto normal na maca da maternidade? Eu tive na banheira humanizado. Não é? Ah, você teve na sua casa? Quantas pessoas estavam assistindo? O meu marido ficou comigo o tempo todo. O seu marido desmaiou? Oh, que pena, o meu marido é tão forte, ele me apoiou em todos os momentos. Parece que tem sempre alguém para jogar uma culpa em cima da gente. E por mais que a gente se esforce e faça o melhor, sempre vai ter alguém para dizer que é insuficiente. Eu vou falar uma coisa para vocês: ser mulher já não é fácil, ser mãe é 2 vezes. Você está sempre tendo que suprir as expectativas das pessoas. Quer ver? Você fica grávida. A mulher, quando ela fica grávida, tudo muda nela. Gente, os hormônios, as emoções, o corpo. Você já não tem mais aquela cintura que você tinha. Suas roupas já não cabem mais em você. Você quer comprar roupas novas, mas ao mesmo tempo você pensa: eu não posso comprar porque só vai durar 9 meses. Eu vou gastar esse dinheiro com 9 meses. Você se culpa porque comprou a roupa. Se culpa porque não está na sua melhor forma. E aí sempre vai ter alguém que vai aumentar a sua culpa. Porque você pode estar com o desejo maior do mundo de comer um sushi. Sempre vai ter alguém para olhar para você e vai dizer: eu nunca comi isso na minha gravidez. Porque isso é um risco tremendo que você está colocando para a sua criança. Verdade ou não? Você se sente uma assassina porque você comeu um peixe. Aí você pensa: estava frito. Mas assim, saiu do restaurante do sushi, você já é uma péssima mãe. Verdade ou não? E se você tiver um desejo de tomar um refrigerante, aí, minha filha, você entra pro hall da fama das piores.
Você está matando a sua criança. Que tipo de mãe que você é? Todos vão olhar para você e julgar. Você fica com medo das mulheres mais velhas, porque as mais velhas dão medo. Dão ou não dão? Dão. Sempre tem uma tia, uma sogra. As sogras são legais, amém? A minha sogra é uma bênção. Sogra, I love you. Mas deixa eu falar. Sempre tem alguém para aumentar o seu peso. Eu vou falar uma coisa, gente. Do dia que você escolhe ser mãe e que Deus te presenteia com essa graça, você vai sentir o peso da culpa. A criança nasce, que coisa linda. Só a mulher que sabe o que foi para parir. Vamos falar a verdade. E depois que nasce, todo mundo quer que você esteja bem. Você vai amamentar, eu não sei se você sabe, mas nos 3 primeiros dias o leite não desce. As pessoas não nos preparam para isso. A gente fica desesperada. E quando a gente se desespera, tem alguém que diz: não se desespere, porque se você se desesperar, o leite não desce. Aí a gente faz: e agora? Eu me desespero com calma? Ou eu não me desespero? Que horas esse leite vai chegar? A gente vai pro Google, a gente vai pro ChatGPT, a gente pergunta. Aí só depois de muito sofrimento que a gente descobre que o leite vem com força mesmo depois de 3 dias. E a gente pensa: o que a gente faz com a criança nos 3 primeiros? Que só tem um pinguinho. Aí você começa a amamentar, dói, fere, machuca. Tem mulher que não tem leite o suficiente. A criança só grita, 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 grita. E tem sempre alguém para dizer: não dê nada, só mamar, só mamar. Porque senão a criança vai ficar doente e ela vai ter muitos problemas. E no futuro ela vai ser uma criança sem imunidade. Aí a criança se esguela e morre de fome. Se você morre de pena e faz uma fórmula, quem você é? Você entrou no hall da fama das piores mães. Deu mamadeira? Mamadeira. Que tipo de mãe que você é que dá uma mamadeira para uma criança? Porque o aleitamento materno é a coisa mais sagrada que existe na face da terra. É sagrada, mas e se você não tem um leite? Você vai fazer o quê? Verdade ou não, minha gente? Verdade. É por isso que toda vez que chega uma nova mamãe aqui na igreja, uma ovelhinha, uma pessoa jovem, eu amo ter 40 a mais. Eu estou me achando que agora eu sou 40 a mais. Vocês não se acham não, gente? Que eu me acho. Olha, eu chamo junto, eu falo assim, ó: não vou falar para você nada do que falaram para mim, tá? Tenha paciência com você. Seja gentil com você. Pare de se cobrar tanto, porque a gente já tem muita gente para nos cobrar. Não vai morrer, não. Se uma noite, mulher, tu der uma mamadeira, essa criança, uma tora, olha para aqui, ó. Menino grande, desse saúde, cheio de força. Vai morrer, não. Uma noite. Amamentar é maravilhoso, amamentei todas as minhas filhas. Se não conseguir, não fica achando que o menino vai morrer na primeira gripe que pegar, porque não morre. Nós precisamos ser mais gentis umas com as outras, porque o mundo já coloca muita culpa nas nossas costas. Parece que sempre tem um modelo correto de ser mãe, mas vocês já perceberam que esse modelo é impossível corresponder? Não dá, gente. A gente tem que ser a mãe maravilhosa, perfeita. A gente tem que ser amável. Não nos é permitido sequer um dia perder a paciência e gritar: em nome de Jesus, fique calado, criança. Mas você não sabe o que é ter 3 crianças gritando o tempo todo no seu ouvido. E se você fizer: cala a boca todo mundo, como você fica? Você fica péssima. Você se corrói por dentro, você chora, você fica mal. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque não é fácil dar conta da missão de ser mãe. E aí, quando eles começam a crescer, todos esses pequenos dramas de maternidade, de mamadeiras vão passando. E vão surgindo os dramas das perguntas. Vamos falar a verdade. Quem nunca recebeu perguntas que você disse: e agora, José? O que eu faço com essa criança? O que eu vou responder a essa criança? Eu tenho um livro que eu deveria escrever só com as histórias das minhas filhas. Quando eu começo a falar, elas já olham para mim com o olho arregalado, que minha mãe vai saltar: filha de pastor, é assim. Sempre é um motivo de exemplo, filha, me perdoa. Mas as crianças fazem muitas perguntas. Esses dias, eu acho que tem uns 10 dias, Helena estava assistindo televisão.
E aí Arthur chegou para a Helena e disse: Helena, desligue a televisão, acabou o tempo de telas. E ela: mas pai, a minha mãe disse que todos os dias, quando eu termino de ler meia hora no relógio, eu posso um pouco de telas. Aí Arthur falou: mas eu sou o seu pai e eu estou dizendo que você não vai mais assistir telas. Só que ela não se deu por satisfeita. Porque crianças inteligentes, gente, elas vão buscar um argumento lá no fundo da alma. Na mesma hora ela olhou para Arthur e disse: é pai, mas o Senhor mesmo que me diz que o que a minha mãe fala é o que você fala, e o que você fala é o que a minha mãe fala. Então, se a minha mãe falou que depois da leitura tem o tempo de telas, foi você que falou, pai. E agora, como você responde uma criança dessa? Verdade ou não? Claro. Agora para e pensa comigo, se já é difícil criar os nossos filhos, que são crianças comuns, imagina ter que responder o Salvador do mundo, Jesus. É por isso que hoje eu vou falar da mãe de Jesus. Vou falar do desafio que teve a mulher que educou o homem mais importante da história, Maria. Se já é difícil para mim educar 3 meninas preciosas, e para você, mãe, educar os seus filhos, agora imagina o desafio de Maria. Ela estava educando aquele que iria salvar toda a humanidade. Quem responderia a pergunta daquele que seria o mestre dos mestres? Que capacidade intelectual teria aquela pessoa que teria que educar aquele que sabe de todas as coisas? Que pessoa estaria preparada? Que mestre? Que universidade? Que teólogo? Que pessoa seria capaz de passar e transmitir o que era necessário? Havia milhares de candidatas, mas uma se destacou: Maria. Meio sem perceber, a gente pensa: como uma menina jovem, inexperiente, seria trucidada pelas senhorinhas hoje em dia? Você não sabe de nada. Eu já criei 5 filhos, deixa eu ensinar você como se dar um banho. Que é assim que fazem com as inexperientes. Eu estou mentindo? Não. Maria, uma menina aparentemente frágil, jovem, inexperiente, foi escolhida. Ela não era rica, não tinha uma linhagem da alta classe, não. Muito pior, ela vinha de um lugar e de uma cidade socialmente desprezada, mas ela foi a escolhida. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos como fazer, é como nós somos. Porque como nós somos educa mais, é um indicador muito mais seguro de como nossos filhos serão do que aquilo que a gente fala. A gente se importa muito com aquilo que a gente fala, ensina e diz: faça isso, faça desse jeito, se comporte assim. Mas sabe, a maneira como nós vivemos, a maneira como nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, são indicadores seguros de como os nossos filhos serão. Então hoje eu quero compartilhar com você algumas lições preciosas da vida de Maria, essa mãe que educou o Salvador do mundo, e que servem para mim e para você até hoje. A primeira lição que eu aprendo com Maria é que a sua família, os seus filhos, precisam de uma mãe confiante, não de uma mãe cativa. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se não tem, está aqui atrás no nosso telão, você pode acompanhar. Eu agradeço a Deus porque nós temos uma igreja tão excelente, tão organizada. Eu até brinquei no domingo passado na nossa Igreja do Amor em Paulista, e eu falei que coisa linda, às vezes a gente não celebra as coisas pequenas que são grandes. Todos os nossos campos pregam sempre a mesma ministração, então você se sente pertencente da Igreja do Amor, não importa o lugar que você esteja. Se você está em Orlando, se você está em Abreu Lima, se você está em Camaragibe. E mais do que isso, sempre que você senta aí, você tem a capacidade de receber todos os tópicos da mensagem, porque com antecipação nós preparamos o sermão, e com a mesma antecipação temos uma equipe que prepara tudo isso para que você possa acompanhar, para que você possa anotar, para que você não perca nada, para que você aprenda, para que a palavra gere vida na sua vida. Então você pode agradecer a Deus porque você está aí sentado, mas tem um trabalho de dezenas de pessoas que trabalham para fazer o nosso culto acontecer com excelência. Glória a Deus.
Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Então Maria, presta atenção, perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E agora, de tudo, eu quero chamar a atenção para a resposta de Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu realmente acredito que uma das características fundamentais para uma mãe de sucesso é a confiança. Que coisa linda. Uma menina jovem que escolheu participar do sonho de Deus e fez do sonho de Deus o seu sonho, a despeito de tudo que ela estava correndo. Porque quando o anjo chega e diz que ela estará grávida, e essa criança vai ser gerada pelo Altíssimo, vamos parar e se colocar no lugar dela. A partir daquele momento, ela estava correndo sério risco de vida. Ela estava sentenciada à morte. Quem entenderia? Que sacerdote, que religioso, como que seus vizinhos, como que sua própria família conseguiria compreender que ela estava grávida antes do casamento com José? Qual seria a explicação suficiente? Quem acreditaria que um anjo a visitou? Ela poderia ser morta, e não somente morta, morta de um jeito terrível, morta de forma apedrejada. Mas eu amo que, a despeito de todos os riscos que ela estava sofrendo, qual é a resposta dela? Ela disse: sou uma serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Sabe, nós precisamos entender que se Deus nos confiou uma missão, a gente pode ser confiante na missão que Deus nos deu. Se Deus nos confiou a missão da maternidade, a gente pode ser confiante que somos capazes de desempenhar. Foi isso que Maria disse: olha, eu aceito o sonho de Deus, eu aceito a missão de Deus. A partir de agora, o sonho de Deus e a missão de Deus são meus sonhos e minha missão. Maria foi uma mulher confiante, certa da missão que Deus havia colocado nas suas mãos. De fato, nenhuma mulher quer riscos. Ninguém quer correr riscos. Ninguém quer ser criticada, ninguém quer passar vergonha, ninguém quer ser apontada. Mas quando Maria disse sim para Deus, ela também assumiu um contrato de risco. E sabe, é mais ou menos o que a gente vive como mãe. Quando a gente diz sim para Deus, a gente assume um contrato de risco. Uma hora a gente oscila entre aceitação e rejeição, aplausos e inadequação. Ser mãe é isso. Uma hora você vai ser ovacionada. Que mãe maravilhosa que você é. Quando seus filhos forem educados, quando seus filhos forem gentis, quando tudo der certo na sua maternidade, vai ter alguém para te dar um elogio. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e recentemente, eu vi um dos elogios mais bonitos que eu poderia receber de alguém a respeito das minhas filhas. Acontece de alguém chegar: elas são tão maravilhosas, essas meninas são gentis, elas são tão talentosas, e é lindo, é especial. Mas a diretora da escola delas chegou para a gente e disse assim: se eu tivesse uma criança, certamente daria a vocês para educar. Aquela palavra mexeu profundamente comigo. Eu abracei minhas filhas, eu agradeci a Deus pelo exemplo que elas têm dado na escola,
Da diretora ser capaz de dizer, se eu tivesse uma criança, certamente daria a vocês para educá-la. Ou seja, vocês estão fazendo um bom trabalho. E é maravilhoso isso. A mãe fica aqui, ó, com um sorriso daqui a aqui. Mas certamente vai ter em algum momento, seu filho, ele vai fazer um vexame. Isso é fato, gente. As crianças não são perfeitas. Basta você dizer, meu filho é tão obediente, tudo vai conspirar para ele desobedecer e quebrar tudo o que você falou. Se você dizer, meu filho, um amorzinho, essa criança nunca brigou com ninguém, cuidado, cuidado, porque quando você falar isso, tudo vai conspirar para ele ter uma briga na escola e bater numa criança. E tudo que você falou vai por água abaixo. Porque maternidade é isso, é um contrato de risco. Uma hora a gente está sendo aplaudida, outra hora a gente está sendo escorraçada. Mas a verdade é que nós precisamos ter confiança de que Deus nos capacitou para essa missão. Tem uma frase do fundador da Visão Mundial que eu amo, ele diz assim, ó: o que somos ensina mais uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que os nossos filhos se tornem. Jesus não poderia ser educado por uma mãe insegura, por uma mãe que tivesse temor. Jesus não poderia ser educado por uma mãe que temesse a vida. Jesus não poderia ser educado por uma mãe cativa, insegura. Ele precisava de uma mãe que criasse uma criança destemida, ousada, corajosa, preparada. E ele teve em Maria essa referência. Eu quero convidar você e a mim a sermos essa mãe. Essa mãe confiante. Não somos perfeitas, vamos falhar, vamos errar. Mas precisamos confiar que se Deus nos deu a capacidade, faremos o melhor. Então, seja uma mãe confiante. Não seja refém das pessoas. Não seja refém do que as pessoas vão falar sobre você, até porque você nunca vai conseguir. Se você for refém do que alguém vai falar, você vai desagradar outro. É impossível agradar todas as pessoas. Seja confiante. Porque cada pessoa fala uma coisa. Uma hora você vai contrariar alguém. Cada pessoa tem uma visão de mundo sobre como educar uma criança, sobre como você deve tratar, sobre o que você deve fazer. E tudo bem, as pessoas foram criadas em ambientes diferentes, em culturas diferentes, por pessoas diferentes. É normal cada um pensar de um jeito. Até dentro da mesma família, as mães serão diferentes. Na minha casa, a minha maternidade, em muitos aspectos, difere da maternidade das minhas irmãs. Eu, por exemplo, eu sou uma mãe, as crianças não podem ouvir o que eu vou dizer aqui, talvez os pais fiquem um pouco chateados comigo. Mas eu sou uma mãe que eu penso assim, tá? Essa é a minha visão de mundo. Eu não sou aquela mãe desesperada se a criança tirou 7 em química. Eu não sou. Se eu entendo que minha filha não vai ser química no futuro, porque claramente eu entendo que as minhas filhas são humanas, elas são. Deus deu a elas a habilidade de falar, de se expressar. Então, se ela não só tira 10 em matemática, eu vou morrer porque a criança não tira 10 em matemática. Eu vou dizer, minha filha, em matemática você passa. Passa. Tira 7 e passa. Faça o seu melhor e passe. Agora, no que você é boa, eu só quero 10, 10, 10, 10. Porque como que você consegue tirar 10 em tudo? Em algum momento você vai falhar. Então, tem momentos que eu dou aquela aliviada. Tem momentos que eu deixo faltar uma aula. Uma vez ou outra perdida. Mas eu deixo. As melhores memórias que eu tive da minha infância foi o dia que eu dizia à minha mãe: mãe, posso faltar à escola? E minha mãe deixou. Minha irmã, não deixa de jeito nenhum. Não falta. Não chega atrasado. Tudo bem. Cada um cria como quer. O meu tá certo, o dela tá errado. Ou o dela tá certo, o meu tá não. Não, gente. É isso que a gente precisa entender. Cada família tem um jeito de criar os filhos. Sabe qual é o problema da humanidade? A gente fica tentando impor o nosso padrão para o outro. O seu padrão foi o padrão. Você que é filho, tá aqui, vai dizer: olha aí, a pastora deixou. Não, a pastora nada. Eu só sou mãe de Sara, de Laura e de Helena. Quem diz o que você tem que fazer e como você tem que fazer é seu pai. É sua mãe. Entende? Mas o que é que você vai precisar? Você vai precisar de confiança. Seus filhos precisam de uma mãe livre, não precisam de uma mãe cativa. Sempre vai ter alguém para não dar um selo de aprovação para a gente. Vai ter que dizer: que pessoa irresponsável. Pô, bem, é o meu jeito. É o meu jeito de criar minhas filhas. Gente,
Eu olho para a minha história, eu sou muito... Vamos dar um exemplo de Sara, que já está mais velha, já dá para identificar. Quando é pequeno tem que tirar 10 em tudo, porque não dá para identificar. Mas quando a criança tem 14 anos, já dá para identificar. Dá ou não dá? O que vai ser? Dá, ela tem 14 anos, eu já consigo identificar, vislumbrar o que ela vai ser, o que ela não vai ser. Então eu consigo identificar dela que o caminho dela é parecido com o meu. Gente, eu nunca fiz nada com seno e cosseno. Raiz quadrada. Hoje na minha vida, o que eu me matei para usar um compasso? Cara, eu olho assim, todo o sofrimento que eu passei com aquilo. Pra quê? Eu nunca usei nada hoje, nada contra. Eu até queria fazer uma revolução do modelo de educação, porque eu fico revoltada como é que as crianças hoje têm o mesmo modelo de educação que eu tive há 20 anos atrás. Vocês não acham não que é estranho? 30 anos atrás me educaram de um jeito, estão educando minha filha do mesmo jeito. Eu acho tão errado isso. Eu queria que minhas filhas já fossem preparadas para as habilidades dela ainda cedo. Eu fico pensando. E às vezes eu falo com as... Aqui eu não posso falar nada da minha revolta, porque ninguém vai entender. Mas no Brasil eu falava, gente, vocês têm que ensinar coisas que é comum a todas as crianças. Ensino finanças pessoais para essas crianças. Todo mundo vai ter que aprender a pagar um boleto na vida, não importa a profissão. Ensina empreendedorismo. Ah, mas meu filho vai ser médico. Mas rapaz, até para vender sua capacidade você vai ter que aprender. Pois bem, vamos deixar essa revolta para o outro lado. Mas a verdade é que a gente vai precisar de confiança. A gente vai precisar acreditar. A vida de Maria nos ensina que no campo da convivência, sempre o número de críticos é maior do que de apoiadores. Ela tinha tudo para ser uma mãe cativa, uma mãe presa à culpa. Para comigo e pensa, a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia recebido dos magos. Gente, que tristeza. A pessoa já está passando por todos os dilemas que está passando, de ter que explicar sua gravidez, de ter que educar o Salvador da humanidade. E por causa do nascimento do seu próprio filho, milhares de outras crianças morreriam. Você não imagina o peso da culpa de Maria de dizer, não, meu filho veio para trazer vida, não morte, não destruição. Você imagina o peso que ela pode ter carregado de pensar, por que meu filho está nascendo, outras crianças estão morrendo. Num momento ela foi elogiada, em outro momento ela talvez tenha sido perseguida. Você é a culpada, sua criança é a culpada de todas essas outras crianças estarem morrendo. A gente vai precisar ser confiante, porque as pessoas sempre vão ter algo para nos falar. E a crítica sempre é maior do que o apoio. Se a criança desobedecer uma vez, fizer uma birra, acaba com a sua vida. Você pensa que você é a pior. Não. Seus filhos precisam de uma mãe confiante. Segunda lição que nós aprendemos com Maria: seus filhos, sua família precisa de uma mãe presente, não de uma pessoa distante. E aqui eu quero explicar o que é a verdadeira presença. Lucas capítulo 3, versículo 23 diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. A história de Maria é a história de uma mãe que esteve junto ao seu lado, educando, ensinando, treinando, capacitando, até que ele estivesse apto a cumprir o seu ministério. Mas ser presente, gente, não é estar colado nos filhos. Ser presente não é respirar o ar dos filhos. Porque tem muitas mulheres que se culpam, porque elas precisam trabalhar, então elas se sentem as piores mães. Deixa eu te dizer, ser presente é ser o abraço que seu filho precisa no dia mau. Ser presente é ser os ouvidos que seus filhos precisam no dia que você não está muita paciência de ouvir. Ser presente é ser instrução na hora que ele cometer alguma coisa errada e você estiver cansada de falar, você puxa a força da onde não tem e você vai dizer, não é desse jeito. Ser presente é educar quando todo mundo quer descansar. Porque uma coisa é querer ter filhos, outra coisa é querer ser mãe. Ter filhos é uma coisa, ser mãe é outra. Dá trabalho. Educar, ensinar, falar as mesmas coisas toda hora, como a Bíblia diz, insta, dia e noite, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir. E eu não estou falando de coisas assim, escova o dente, come direito. Não, eu estou falando de valores, de princípios. Ser mãe dá trabalho.
Todos os dias eu tenho que ensinar as mesmas coisas para minhas filhas. Apareceu alguém com um comportamento inadequado, eu já, olha aqui, isso aqui não. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um exemplo do que você não pode fazer. Mãe, eu já sei, eu digo eu sei, mas guarde seu achismo e tudo que você sabe eu vou dizer quantas vezes você precisar ouvir. Isso aqui, filha, isso aqui é um exemplo do que se você deve fazer, de como você deve ser. Se alguém tem um comportamento que menospreza o outro, é a minha chance, é a minha oportunidade. Certamente no carro eu vou dizer, olha, nunca faça isso com um ser humano. Esse tipo de brincadeira não se faz com as pessoas. Ser mãe é isso, gente. É ensinar valores o tempo todo. Eu estou no shopping. Esses dias eu saí, aí me desculpem, tá? Mas assim, tava o marido, a esposa e a criança. A mãe empurrando o carrinho e carregando a bolsa. Eu olhei para elas e disse assim, presta bastante atenção nisso aqui, Isso aqui é o exemplo do marido que você não vai buscar. Não é esse tipo de homem que você quer. Quem tem que carregar o carrinho é o marido, quem tem que carregar a bolsa é o marido, quem tem que carregar o peso é o marido, quem tem que fazer tudo é o marido. A mulher descansa. É esse tipo de homem que você procura. Esses camarada frouxo que não tem força pra nada, não corra. Corra de homem assim. Dá trabalho. É toda hora, respirando a gente está ensinando. Comendo a gente está ensinando. Falando a gente está ensinando. Andando a gente está ensinando. Eu viajei ontem com Sara para pregar em Atlanta. E Arthur estava preocupado com a gente. Porque eu não tinha mala para despachar, então eu levei meus livros nas 2 malas de mão. Fica muito pesado. Fica pesado. Imagina, pega assim uns 20 e poucos quilos e levanta até colocar lá em cima. Eu fiquei pensando, Deus me dê forças. Eu já fiz isso durante muito tempo na minha vida. Hoje em dia eu cheguei numa etapa que eu já não preciso tanto. Falei, glória a Deus, eu construí uma história que eu já não preciso fazer isso. Mas agora aqui na América eu tenho que fazer. Porque eu não tinha uma pessoa, eu viajei com Sara, eu digo, pois Sara, a gente vai ter que fazer, Deus vai ajudar. Falei, vamos contar com Deus mandar um homem de verdade perto da gente. Porque, gente, vocês vão me perdoar. Mas para quem vive no aeroporto, eu posso te dizer, 90% é de mentira. Gente, eu fico lá. Uma pessoa como eu, gente. A pessoa tem que ter pena de mim. Olha o meu tamanho. Eu tenho 1,60 m. Eu sou pequenininha, magrinha, guenza. Vem umas malas desse tamanho. Os caras veem eu pegar e não faz nada. A vontade que dá é dizer que teus músculos e toda a testosterona que Deus colocou na tua vida serve para que abençoado de Cristo. Tu não tá vendo que eu tô sozinha? Que meu marido não está aqui, que custa tirar mala. Mas a gente não pode falar isso, né? A gente faz. E, gente, na hora que a gente chegou, não foi, Sara? No avião. Veio um rapaz que estava sentado do lado da gente. Ele pegou aquela mala, parecia que tinha 5 quilos. Perante Cristo. Ele fez assim, pá, botou uma. Pá, botou outra. Precisa de mais alguma coisa? Meu Deus. Eu disse, é assim, Sarinha. É assim. A régua é daí para cima. É todo o tempo ensinando. Seu pai está aqui, perguntando, já entrou no carro? Porque ele é assim. Já entrou no carro? Não quer que eu pegue Uber? Se preocupa se eu entrar no Uber? Ele está lá em casa, do outro lado, no outro estado. O check-in vai começar em 10 minutos. Vocês já estão na frente do portão? Ele monitora todos os passos da gente. Eu disse, não queira nada mais que isso. Ser mãe é isso. A gente vai ter que instruir, ensinar, falar. E a gente vai ter que fazer isso sem se preocupar com a opinião das pessoas. Isso é a verdadeira presença. Não é assim ficar respirando o ar da criança, não. A verdadeira presença é estar presente quando você precisa estar presente. Porque eu vou falar uma coisa, se tem uma culpa que mata as mulheres é essa. Se você passou uma tarde sem seu filho, 2 dias sem seu filho, viajou 3 dias sem ele, oh meu Deus, eu sou a pior das mães. Pois eu não, eu sou uma mãe maravilhosa. Porque quando eu tiro 3 dias para viajar com meu marido, eu estou me fortalecendo, me tornando uma pessoa ainda melhor para voltar e ser a mãe que eles precisam. Então para de ficar ouvindo qualquer coisa. Tem hora que eu digo assim, pelo amor de Jesus, pense. Eu acho que o ativo mais importante da humanidade hoje é pensar por si. Porque as pessoas elas não estão pensando por si próprio. Cada um que fale uma coisa e você vai no pensamento, na loucura do outro. Outro dia eu fui pregar na Europa e atendi uma moça que estava super angustiada e precisava de um aconselhamento. Aquela jovem chegou para mim e começou a contar toda a experiência dela. E ela disse que ela estava se sentindo uma péssima esposa, estava se sentindo uma péssima mãe, porque ela trabalhava com estética.
E, gente, a gente que mora nos Estados Unidos, quem é imigrante, de uma forma geral, e até quem é brasileiro também, porque vamos falar que essa é a dificuldade de todo ser humano. Tem famílias que, se a mulher não trabalhar, não sustenta a casa, gente. E aí, o salário dela era maior do que o do marido, porque a função de estética, acho que fora do país, dá mais dinheiro do que certos trabalhos de homens. E aí ela ficou toda hora ouvindo 30 milhões de pregações, 10 milhões de mulheres na internet dizendo: volte-se para a sua casa, volte-se para a sua família, deixe tudo, sua família é seu primeiro ministério, tudo isso está certo. Ok, não tenho nada contra isso. Agora tem que ter muita responsabilidade como você fala isso. Porque, vamos falar a verdade, não é todo mundo que pode isso. Pare de dizer: vá cuidar da sua casa, fazer minhas apostas para os seus filhos e cuidar só da sua família. Quando tem gente que, se fizer isso, a família padece. É aquele tipo de gente que diz: fica em casa, mas eu estou na rua. Que hipocrisia, gente. Olha, eu tinha uma revolta dentro de mim na época da pandemia, porque todo mundo dizia: fica em casa. Eu digo: fica em casa você que pode, porque quem não pode vai morrer de fome. Porque eu sou do Nordeste, eu sou do Recife, eu sei a realidade do nordestino. Eu sei a realidade da pessoa que está à margem da sociedade. A gente tem Instituto Identidade lá, a gente lida com esses casos. E o que é que faz o vendedor de picolé na praia? A vendedora de pipoca, de amendoim, que ela vende a pipoca e o amendoim na frente da escola e na praia para comprar a comida do dia. Aí você olha para essa pessoa e diz: fique em casa e volte-se para a sua família, ok, morra de fome? Aí você perturba a mente da pessoa. Eu digo: minha filha, pense por você. Deixe Deus falar por você. Glória a Deus se tem alguém que tem condições de ficar só em casa. Meu Deus, agradeça, que privilégio é. Aleluia, mas entenda, tem gente que não pode. E cada um que entenda o peso que pode carregar, o chamado que tem. Deus chamou algumas mulheres para funções determinadas e específicas. A gente não é formação em série. Somos seres de formação única e exclusiva para Deus. De milhões de pessoas na humanidade, cada um tem um DNA. Então você acha que Deus ia chamar milhões de pessoas para a mesma coisa, gente? Claro que não, até no corpo da gente cada um tem uma função. O dedo tem uma função, o pé tem outra. Eu falo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faça da experiência pessoal do outro a sua. Tenha a sua vida com Deus, entenda o que Deus está falando para você e seja livre. Livre da culpa, livre do peso, livre da angústia, livre do medo. Quantas pessoas que eu tenho que tirar o peso da bagagem? Eu falo: meu Deus, que trabalheira, pai. A gente trabalha aqui só para aliviar o peso, que já não é fácil. Aí vem gente que bota mais peso. E geralmente essas pessoas que estão botando peso, estão colocando peso, me perdoa a expressão, dizer, é hipócrita isso. Nem a pessoa mesmo consegue viver aquilo. Em nome de Jesus, gente, já é difícil ser mulher, já é difícil ser esposa, já é difícil ser mãe. Pelo menos que seja com alegria. Sem esse peso todo, sou péssima, sou péssima, sou péssima. Não, estou fazendo o meu melhor, estou me esforçando, estou dando 100%, o máximo que eu posso eu vou fazer. E se não der, amanhã eu me esforço um pouco mais. Seja mais gentil com você. E outra, seja gentil com a outra. Seja empática, tenha amor. Cuidado com essa superioridade. Porque eu sou melhor, porque eu sou essa mãe que faz isso. Eu já ouvi cada aberração, gente. Que eu digo a você. Eu estou de pé porque eu sei quem me chamou, sei para quem estou aqui, conheço o meu propósito e tenho muita certeza e confiança de quem Deus é, de quem eu sou e para onde Ele está me levando. Porque eu vou te dizer, a mulher quando ela quer ser mal, ela consegue ser maligna. Ai, que pena, né? Você viaja desses seus filhos com quem? Eu falo, pois é, né? Então eu vou embora. Fica aí contigo, com tua conferência. Prega tu mesmo para tuas mulheres. Tchau. A vontade que dá é dizer isso. Porque a pessoa vai pregar na outra igreja e ainda tem que escutar um negócio desse? Ah, não, gente. Ah, não. Tem hora que a pessoa tem que pedir muita graça ao Espírito Santo. E a mesma coisa fazem com as mulheres que estão em casa também, tá? Não se iludam. Porque a balança pesa por dois lados. E você não faz nada, você só fica em casa. Eu vou dizer, vai lá pra minha casa não fazer nada, pra tu ver como é. O dia todo você fazer nada. A gente trabalha o dia todo que Deus deu. Parece que quando você termina tudo, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Uma roupa para lavar, uma roupa para secar, uma comida para fazer, um prato para lavar. É interminável, gente, o trabalho. É interminável. Então, por favor, seja mais gentil com você.
E seja mais gentil umas com as outras. Entenda as realidades. Gente, eu amo o que eu faço. Eu fui chamada para isso. Eu sou mãe, sou esposa, cuido da minha casa, cuido da minha família. Faço o meu melhor. Não sou perfeita, não. Sou a melhor mãe do mundo, não sou. Não sou perfeita. Ela disse, é só porque eu odeio das mães. Mas eu também trabalho. Eu produzo dentro e fora. E as que só produzem dentro, glória a Deus por elas. Amo, essa é a minha maior referência. Eu estou rodeada assim de pessoas assim. A minha mãe é assim. A minha mãe é assim. Ela cuida simplesmente do lar. Minha irmã também. A minha irmã mais velha também. Não existe um modelo perfeito, gente. Não é assim. Ah, porque minha mãe e minhas irmãs são assim e eu não sou assim. O meu é o mais certo. Não, gente. Pelo amor de Deus. Deus chamou cada pessoa para um chamado específico. Se você está 100% dentro da sua casa, parabéns. Que mulher guerreira que você é. Não é fácil. Não é fácil o dia todo em que Deus deu, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Mãe, tá onde? O marido joga as coisas no meio da casa. Hoje eu vou falar contra... Hoje é a favor das mulheres. Vocês, homens, vocês me aguentem. Eu não posso nem fazer isso. Obrigada. Não faz isso. É verdade. Meu marido também não faz isso, não. E se eu falar muito, daqui a pouco vai sair amanhã num site, no YouTube, que eu sou feminista. Eu não sou feminista, não, tá, gente? Eu só estou dando um apoio às mulheres, porque hoje é dia das mães, hoje não é dia dos pais, e a gente vai aliviar o peso. É das mães. Agora, se tu é uma pessoa assim, processada, e assim, não consegue ninguém te fazer, ninguém te ouvir pelo conhecimento que você tem das escrituras, e tem que falar de alguém que tem visibilidade para poder ter visualização e ganhar um pouco mais de dinheiro no YouTube, fazer o quê? Falei o que eu queria falar. É porque tem pastor que se passa para isso, né? A pessoa não consegue fazer ninguém ouvir o seu sermão, aí ele tem que falar de alguém que as pessoas gostam de ouvir o sermão para poder ganhar visualização. Hoje eu estou solta porque hoje é o dia das mães. E eu sou mãe de 4. 1 no céu e 3 na terra. Então me respeita, por favor. Desculpa, mundo. Seja uma mãe livre da culpa, presente, entendendo que presença não é isso que tudo aí, o pessoal está aí fora pressionando você para ser. E em último lugar, seja uma mãe, e sua família precisa de uma mãe feliz, não de uma mãe perfeita. Porque perfeição a gente nunca vai conseguir alcançar. O texto continua e diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Todos precisam e esperam que a gente seja perfeita. E sabe o que é pior? Você já percebeu que as pessoas querem que a gente seja perfeita, mas não pode parecer que a gente está tentando ser perfeita. Tem que ser natural. Tem que brotar naturalmente da gente. Eu falo para vocês, gente. É difícil. Você não somente tem que ser perfeita, você tem que parecer que você não está buscando a perfeição. Que é uma coisa que, assim, sai naturalmente. Brota da gente. E o que é que a gente precisa? A gente precisa ser feliz. A gente precisa abraçar a nossa vulnerabilidade e a vulnerabilidade dos nossos filhos, porque nós somos falhos. Essa é a nossa natureza. Eu vou falar de novo para você não se iludir com ninguém que faz propaganda sobre si próprio e diz: eu sou uma mulher perfeita. Às vezes não fala assim, mas mostra tudo como se fosse. A gente não é não, tá, gente? Todo mundo aqui é falho. Todo mundo aqui em algum momento teve uma chateação, chorou, se feriu, se frustrou. Verdade ou não? Perdeu a paciência em algum momento? Também. Então, abra a sua vulnerabilidade e a vulnerabilidade dos seus filhos. Se você fica o tempo todo querendo maquiar que você é perfeito, não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora a conta chega para você, você vai se sentir péssima. Você não vai ser feliz na sua maternidade. Eu sou uma pessoa feliz. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz com a minha maternidade. Eu sei que eu tenho falhas e sei que tenho erros. E não tenho nenhum problema em dizer para minhas filhas: me perdoe, viu? Mamãe hoje passou do tempo. Mamãe estava irritada. Sou ser humano, gente. E os nossos filhos também. Puxa, porque a gente fica colocando um peso sobre eles, que eles têm que ser bons em tudo, que eles têm que ser... Eu falo, tem horas que tem filhos que se cobram mais e filhos que se cobram menos. É assim na sua família? Na minha, é assim. Os que se cobram menos, eu tenho que cobrar mais.
E os que se cobram mais, eu tenho que cobrar menos. Até nisso é difícil ser mãe. Que a gente não educa no mesmo padrão, da mesma forma. E quando Deus manda, cada um manda um temperamento. A gente diz, poxa Deus, eu tenho que ser especialista em todos. Cada filho a gente tem que falar de um jeito. Para umas, ai mãe, eu não consegui. E as minhas filhas são assim, elas gostam de tirar 10, 10, 10, 10. Quando tem mãe, eu tirei 9 e pouco. Eu digo, menina, celebra. Oxe, se eu tivesse tirado 9 na minha época, em matemática, eu era feliz. E deixa eu te dizer, abraça sua vulnerabilidade. Você é ser humano. Se ninguém disse isso para você hoje, eu vim aqui para te dizer, você é uma mulher, você é uma esposa, você é uma mãe, mas você é um ser humano. Seja gentil com você. Por favor. Já tem muita gente para nos hostilizar. Que você entenda. Ei, às vezes falha, mas se ninguém disse para você hoje, eu estou te dizendo, você está fazendo um bom trabalho. Você está se esforçando. Você está dando o seu melhor. Continue fazendo isso. E entenda que todos os dias a gente está crescendo e aprendendo. Sabe uma coisa que minhas filhas gostam? Eu não faço muito isso não, para não dar muita moral. Mas vez ou outra elas gostam de saber. Gente, a gente só quer contar as coisas boas que a gente fez para os filhos, não é? Já viu que a gente... Na minha época, se minha mãe mandasse... Na minha época eu não tinha isso. Hoje a gente veio na paleta azul. Aí Sara teve um pouco de dificuldade de escolher a roupa dela. Porque eu disse, vá com essa jeans azul. Ela, mas mãe, eu usei domingo retrasado. E usei também no start no mês passado. Eu já usei 2 vezes essa roupa esse mês. Se eu usar agora, eu vou usar pela 3ª vez. Eu disse, querida, roupa é para isso. Usar 3 vezes ao mês. Não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema? É que às vezes você tem mais do que deveria. E você fica com vergonha de usar 3 vezes ao mês. Na minha época não era assim, não. Na época da gente não era assim? Na época da gente as coisas eram mais difíceis. E repetir, não tinha problema nenhum com isso. E aí, a gente só quer contar as coisas boas para os filhos. Mas por que a gente não conta os erros também? As meninas amam ouvir meus podres. Se eu contar uma história, mãe, conta mais. Eu, tu tá pensando que eu vou entregar meu jogo todo? Quer ver um filho do olho brilhar, se eu fazer assim, pá! É quando conta a história de um erro que a gente cometeu. Qual o problema de contar? Senão ele vai dizer para eles que a gente foi perfeito, que a gente não é ser humano. Aí quando ele erra, ele se sente a pior das criaturas. Felipe está aqui, que é a prova. Felipe tem histórias capciosas da sua infância. Quando a filha foi para a escola e disse assim, você é a filha de Felipe? E aquela criança, meu Deus, tão boa, Júlia, que eu chamo ela de Santa Júlia, porque ela é uma santa. Como pode, não é? Um pai que fez tantas trelas ter uma filha santa? A diretora precisou contar tudo. Qual o problema? As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se você está aqui para entender. Faça o seu melhor. Não se apegue ao que as outras pessoas vão falar. Não tenha medo das críticas alheias. Que Deus seja o seu melhor amigo. Que o Espírito Santo seja o seu companheiro na sua maternidade, mãe. Que você todos os dias possa dizer, Deus, me ajuda a ser uma mãe melhor. Me dê capacidade, me dê inteligência, me dê sabedoria. Como falar. Não deixe eu errar, não deixe eu passar a medida. Não deixe eu perder a paciência. Me capacite, me habilite. Quando eu me sentir fraca, seja minha força. Quando eu me sentir vazia, seja aquele que me preenche. Quando eu me sentir sem resposta, seja a minha resposta. Busque Deus todos os dias, porque é só nele que a gente vai conseguir ser uma boa mãe. Mas, se tem algo que eu queria trazer para você nessa manhã a culpa de todos os erros da humanidade não são suas. Não carregue um peso que você não pode suportar. Seja mais livre, mais feliz. Seja mais satisfeita com você. Seja mais gentil com você. Abrace mais, ame mais. Esteja mais, se cobre menos, faça mais, porque ser mãe é isso. Eu queria terminar com uma história muito especial que aconteceu na minha vida, quando as meninas eram bem pequenas. Elas estavam na escola, era a apresentação do Dia das Mães, e uma mãe de uma criança na classe de Sara não tinha chegado. Então, com muita empatia, a escola segurou um pouco a apresentação, até que a mãe pudesse vir. A mãe estava presa no trânsito, vindo.
até que aquela mãe participasse da apresentação. E eu percebi que muitas outras mães estavam um pouco impacientes, assim, tendo que esperar, atrasando meia hora, 40 minutos para esperar aquela mulher que estava vindo no caminho. E eu fui compelida de uma compaixão tão grande daquela mãe que eu fiquei pensando assim, ela deve estar se sentindo a pior mãe agora. Porque ela não está na escola no dia da apresentação do seu filho. E todo mundo está tendo que esperar ela. Ela era uma médica que tinha sido chamada de urgência para fazer uma cirurgia. Atrasou e não pôde comparecer. Ela chegou no fim. Sabe assim, nos últimos instantes da música. E eu vi o olhar dela assim, as lágrimas nos olhos. Graças a Deus ela ainda conseguiu pegar o fim. Quando terminou, eu cheguei junto dela, abracei ela. E eu disse assim, deixa eu te dizer algo. Uma apresentação de uma escola não diz a mãe que você é. Uma música não revela a mãe que você é. Você é uma mãe maravilhosa. Você se esforçou, você salvou uma vida e ainda teve tempo de estar com sua filha. A mãe que você é a mãe que coloca todos os dias para dormir, que lembra das tarefas, que faz as tarefas, que ama, que ensina, que educa, que beija. Aquela mulher chorou no meu colo. Porque se fosse outra pessoa, ia dizer, que mãe relapsa, ao invés de estar aqui. Sabe, às vezes a gente não entende a dor do outro, a frustração do outro, a gente não sabe o que o outro está passando. Deus está nos chamando para sermos mais gentis uns com os outros. E por fim, eu vi um vídeo que me marcou de uma criancinha, essa semana, que a mãe não pôde estar. E aquela criança chorou, ela foi entrevistada por um repórter e ela disse assim, a minha mãe é uma mãe guerreira. Ela é uma mãe solo. Ela educa a minha irmã sozinha. O meu pai não dá nada para sustentar a nossa família, então a minha mãe tem que trabalhar para colocar comida na mesa. Por isso que ela não pôde estar aqui. Mas a minha avó veio. E ela chorou. Eu pensei, que criança bem educada aquela. Ela já tinha consciência de que pessoas, nem todas elas têm o mesmo privilégio. Algumas vão ser mães sozinhas. Algumas não vão ter o apoio do marido, nem espiritual, nem emocional, nem financeiro. E se ela não fizer pelos seus filhos, ninguém mais o fará. É a você que eu quero destinar minha palavra agora. É a você, mãe, que tem se esforçado para dar o seu melhor. É a você que acorda mais cedo do que todos e que vai dormir de joelhos pedindo ao Senhor que os seus filhos sejam grandes na terra. Que aquilo que você não pode ter, que seus filhos tenham. Que aquilo que você não pode ser, eles sejam. Você está fazendo um bom trabalho. Você é uma mãe maravilhosa. Um erro, uma falha, uma ausência não revela quem você é. Que você receba um abraço bem grande do Senhor. Você que está cansada, desanimada. Você que é mãe atípica. Você que é mãe de uma criança que nem todos compreendem. Você que é a mãe que precisa ir para vários médicos. Você é a mãe que pensa assim, talvez o meu filho não vai ter o futuro que as outras crianças têm. É para você que eu quero falar. Deus está olhando para você com muito orgulho. E tudo que você precisa fazer e tem feito não é vão. Porque o nosso esforço nunca vai ser vão no Senhor. Eu quero que você seja abraçada. Pai, eu oro por cada mulher que está aqui. Se você é mãe, fique em pé no seu lugar, por favor. Se você é mãe que está me ouvindo, quero que você coloque a mão no seu coração aí onde você está. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por cada mãe que está aqui. Por cada mãe que está me assistindo agora. Esse vídeo. Eu oro para que o abraço do Senhor venha sobre ela. Que ela se sinta abraçada pelo Senhor, que ela se sinta amada. Ah, Senhor, eu oro para que todo o peso de culpa, todo o peso de inadequação, de frustração, de insegurança saia agora dos seus ombros, do seu coração. Eu oro para que cada mulher que está aqui entenda que na sua fraqueza, na sua limitação, na sua falha, Deus a habilitou, Deus a chamou para essa missão. Capacite-nos, Senhor. Capacite-nos para ser a mãe que o Senhor deseja, a mãe que o Senhor desenhou para nós. Capacite-nos, nos habilite, nos dê sabedoria, discernimento, inteligência, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, graça, paz, paciência, amor, longanimidade, benignidade. Nos ajude a ser a melhor mãe que nós podemos ser para os nossos filhos.
que nós possamos trazer muita alegria ao teu coração, Senhor. Porque a gente sabe que é o coração das pessoas, pode ser que a gente não consiga. Sempre vai ter alguém para criticar, para marginalizar, para culpar, para acusar. Mas o nosso objetivo é passar na plateia de um só, o Senhor. Queremos ser aprovadas por Ti, Senhor. Queremos ser aprovadas por Ti, Senhor. Queremos ser mães tementes ao Senhor, que ensinam os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando eles cresçam não se desviem deles. Queremos ser mulheres segundo o Teu coração. Queremos ser esposas sábias, mães gentis. Nos ajude, Senhor, nos habilite. Nossa confiança e nossa dependência está em Ti, porque se depender de nós mesmos, nós vamos cometer muitas falhas. Mas nós confiamos num Deus que está do nosso lado, que nos ajuda, que nos ama, que nos habilita, que nos capacita. Eu oro por um presente todo especial para cada mãe que está aqui e para cada mãe que está assistindo. Não é aquele presente que perece, não é somente a cartinha que a gente recebe e o vestido e seja lá o que a gente recebeu nesse dia. Eu oro que ela receba o presente do céu. A recompensa que só o Senhor pode dar. Eu oro por cada filho, que eles sejam tementes a Deus, que eles obedeçam e amem seus pais acima de todas as coisas. Eu oro por cada geração, que ela seja poderosa na terra. Eu oro pelos seus filhos, porque o maior presente que uma mãe pode ter é ver os seus filhos servindo ao Senhor. Eu oro que não se apodere deles iniquidade alguma. Guarda nossos filhos, guarda nossa casa, blinda nossa família, protege os nossos, Senhor, protege. Livra-os de todo mal. E nós te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai. E o Senhor tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Te amamos, Senhor. Obrigada porque o Senhor confiou a nós a linda missão de sermos mães. E como Maria, hoje nós dizemos: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em nós conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.